As pessoas geralmente gostam de vasculhar a vida das outras pessoas. Elas gostam de analisar como está a vida do fulano, do cicrano. As pessoas gostam disso. Talvez você goste disso, de ficar sabendo das fofocas, de ficar olhando para o que as outras pessoas estão fazendo. E isso é, sem dúvida, um hábito destrutivo. A verdade é que o ser humano nunca foi tão curioso e nunca foi tão ansioso para descobrir o que está acontecendo na vida das outras pessoas. Porque, por exemplo, nós temos as redes sociais, que nada mais são do que um lugar onde as pessoas analisam, observam e consomem conteúdo que tem a ver com a vida das outras pessoas. E essas pessoas que ficam vasculhando a vida das outras, ficam analisando, ficam sempre observando, fazendo julgamentos e análises dos outros. Se por um lado elas têm o prazer de saciar a própria curiosidade, por outro elas têm um sofrimento interior que muitas vezes é imperceptível. Você tem esse hábito? Talvez você diga que não, talvez diga que não tanto, mas você tem que se analisar e fica nesse vídeo, porque provavelmente você vai entender, vai descobrir se você tem mesmo ou não esse hábito de comparação, de olhar o que os outros estão fazendo com muita frequência, enquanto você deveria olhar para si mesmo com mais frequência com o seu trabalho. E nós vamos falar sobre isso hoje com base no que a Bíblia diz, no que as Escrituras dizem. E se você aplicar o que a palavra diz a seu respeito, o que a palavra nos aconselha, nos ordena a fazer, você com certeza será uma pessoa mais tranquila, mais feliz, mais leve em sua consciência. Mandamento bíblico. Meu nome é Danilo H. Gomes. Seja bem-vindo ao meu canal. A palavra diz em Gálatas capítulo 6, nos versos 4 e 5, o seguinte: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Hoje em dia nós não ouvimos mais falar desse trecho por aí. O que Paulo está dizendo aqui em Gálatas capítulo 6, verso 4 e 5, basicamente é: se empenhe pelo trabalho designado a você, a ponto de não restar tempo ou energia para se comparar com os outros. Forte, não é mesmo? Para fazer comparações com as outras pessoas, você vai acabar, hora ou outra, cedendo à sua curiosidade. Você vai ter que ceder à mera curiosidade para vasculhar, para saber o que está acontecendo. E quando você faz isso, quando você cede à curiosidade e fica analisando o trabalho das outras pessoas, você faz exatamente o que os versos que nós lemos condenam. Deus quer que você e eu, nós trabalhemos com foco naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que Ele nos ordenou. Porque se nós ficamos analisando o que os outros estão fazendo, olhando, observando a vida alheia, nós vamos acabar desequilibrando para um dos dois lados. Ou o lado da arrogância, porque nós vamos ficar soberbos e sempre vamos falar assim: ah, eu não faço aquilo que o fulano faz, ou eu não falo como o que o cicrano fala. E sempre que a gente critica uma pessoa e logo se compara com ela numa posição de superioridade, isso denuncia da nossa parte arrogância, soberba. E o outro lado que uma pessoa bisbilhoteira, fofoqueira, observadora pode cair é o lado da autoestima afetada. Porque se por um lado tem aquela pessoa que se coloca numa posição superior ao analisar o trabalho dos outros, tem aquela pessoa que também sempre se acha inferior aos outros. E ela frequentemente se classifica como não boa o bastante para trabalhar, para agir como aquela pessoa que ela está observando ou admirando. De qualquer modo, você ficar olhando para o trabalho do outro é algo prejudicial para a sua vida. E o cuidado para com o próximo? Talvez você possa argumentar o seguinte: mas Danilo, se eu não devo ficar olhando para o trabalho das outras pessoas, se a palavra condena isso, como que eu vou cuidar dos meus irmãos? Como que eu vou cuidar daquelas pessoas que são preciosas para mim? Como que eu vou exercer o cuidado sobre a vida delas se eu não observar e analisar o trabalho delas? Nesse caso, nós temos que entender o que de fato é o cuidado, o real cuidado. O verdadeiro cuidado, ele é motivado, ele é abastecido pelo amor. E não por mera curiosidade, não por um hábito banal. Então, qualquer medição que eu faça diante do meu irmão, diante do meu próximo, qualquer medição, ela deve ser feita com base na palavra de Deus, na Bíblia, que é o nosso parâmetro
de justiça, é o livro que direciona as nossas vidas. Então eu não vou mais me comparar dizendo que meu trabalho é melhor ou pior, que eu sou maior ou menor nisso ou naquilo. Eu vou usar sempre a palavra de Deus como filtro, como parâmetro. E nós vamos só comparar trabalhos entre pessoas quando estamos citando testemunhos de vida para motivar alguém, para inspirar uma pessoa. Então, uma pessoa que realmente cuida do próximo, que realmente cuida de alguém precioso, não vai dizer frases como, por exemplo, entre aspas, porque ele pode e eu não. Ou, aquela pessoa recebeu reconhecimento e eu não. Ou, eu sou melhor, pior do que essa pessoa. Se você ficar olhando para os lados, comparando o seu trabalho com o das outras pessoas, isso se torna um hábito de comparação. E esse hábito de comparação vai fazer você cair várias e várias vezes no pecado da hipocrisia. E sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. O pecado que você aponta é tão grave quanto os inúmeros pecados que você comete contra Deus diariamente. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, abaixa o seu dedo indicador. Chega de ficar apontando o dedo porque os outros estão fazendo, porque os outros estão falando para a vida das pessoas, porque há muito trabalho ainda para ser feito nesse mundo. Todo dia se faça essas duas perguntas. Primeira, o que posso fazer para ser uma pessoa melhor hoje? Segunda, o que posso fazer para trabalhar melhor para Deus? Mateus capítulo 9, nos versos 37 e 38 diz: Jesus disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Então, pensa nessas coisas que eu te falei. Talvez de tanto você se comparar e analisar o trabalho dos outros, você ou caiu já na arrogância, ou você tem uma autoestima muito ferida, um coração muito amargurado, porque está olhando demais para os lados. Olhe para você mesmo, para o seu trabalho, para o que você tem que fazer e faça tão bem feito e se empenhe tanto a fazer isso com maestria que não sobre tempo nem energia para ficar analisando a vida e o trabalho das outras pessoas. Espero que você tenha entendido, espero que não tenha ficado complicado. Deixe seu comentário aí para a gente interagir, deixa o like também e se inscreva no canal, toque o sininho. Visite meu site www.danilohgomes.com. Lá você vai encontrar os meus livros, o meu curso e todo o meu trabalho praticamente está lá dentro do meu site, disponível para você. Vê a descrição do vídeo aí que tem uns links importantes também. Por enquanto é só, obrigado e até a próxima.